E também todos estão muito, muito amados e são bem-vindos a este culto. Vamos à palavra de Deus. Olha o irmão que está ao seu lado aí e diga: Deus vai falar ao seu coração agora. Deus tem uma palavra e ela virá acompanhada de grandes sinais. Grandes sinais no dia de hoje acompanharão a palavra, que não retornará para Deus vazia, mas cumprirá os seus propósitos. Então, tema desta noite, deste domingo. Trocaram até minha foto. Hoje vai acontecer alguma coisa aqui. Amém, glória a Deus. O temor do Senhor e as suas obras extraordinárias. Já receba por fé obras extraordinárias na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, nos seus sonhos. Porque nós estamos aprendendo o que este temor do Senhor é de fato e o que Ele proporciona na vida dos tementes. Diz a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo 111, versículos 2 e 3. Grandes são as obras do Senhor. Você acha que o que Deus tem para a sua vida é grande ou pequeno? Diga grande. Diga é grande. A palavra de Deus diz: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Quem tem prazer quando Deus mostra alguma coisa? Quem tem prazer quando Deus faz alguma coisa? Então a palavra de Deus diz que você que considera, e tem prazer nas obras de Deus, você pode esperar grandes obras, porque Ele não parou, Ele não vai parar nunca. Ele tem coisas maiores para todos nós. Em suas obras, receba a glória e majestade. Tudo que Deus faz é glorioso. Tudo que Deus faz é grande, é glorioso, é majestoso, é tremendo. E a sua justiça permanece para sempre. Vamos orar? Comece a se abrir agora. Deus tem uma obra grande hoje para manifestar na sua vida. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus. Deus grande, Deus temível, Deus todo-poderoso, Rei que reina soberanamente, Senhor absoluto das nossas vidas, Senhor único desta igreja, deste ministério, Salvador, Conselheiro, Deus que é forte, que é príncipe, que traz paz. Aqui nós nos encontramos, Senhor, submetidos inteiramente à Tua vontade. A Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é agradável. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, com esta ambiência que o Teu Espírito Santo já proporcionou. Nós estamos aqui nos sentindo muito bem, Senhor, agradáveis. Nós estamos aqui na Tua perfeição, Jesus. E nós estamos aqui na Tua bondade. Por isso nós podemos sentir paz agora. Por isso nós podemos sentir refrigério na nossa alma, segurança. Por isso a nossa esperança é renovada, Jesus. E o Senhor quer nos ensinar a respeito de temor. Porque o temor é o princípio de tantas coisas. É pelo temor que começa a verdadeira alegria. É pelo temor que vem a sabedoria. É pelo temor que vem o te servir como tu queres. É pelo temor que vem o amor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. É pelo temor que vem a prosperidade. É pelo temor que vem a honra. É pelo temor que vem a justiça. Oh Jesus, o teu temor traz tantos benefícios. E nesta noite, este temor trará obras extraordinárias para a igreja. Nesta noite nós veremos coisas grandes, Senhor, e nós nos alegraremos, e nós teremos prazer nas Tuas maravilhas. Nos abrimos para receber, já com ações de graças, o que está preparado para manifestar. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém e amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigada, diácono Ciro Thiago, pastora Silmara. Meus irmãos amados, família
de Deus na terra, portanto, família bendita, povo escolhido, povo predestinado, povo eleito, desde antes da fundação do mundo, noiva de Cristo, ataviada de branco, pura, sem mácula, sem defeitos, homens e mulheres tementes a Deus, portanto, vitoriosos em Cristo Jesus. Quando Deus fala com seus filhos, Ele mostra o seu amor. Quando Deus fala com seus filhos, Ele mostra o seu cuidado. Quando Deus fala com seus filhos, Ele mostra a proteção que Ele tem para esses filhos. E Ele diz, através do salmista, no Salmo 34:11, vinde filhos e escutai-me. Você foi trazido por Deus nesta noite para escutar o Senhor falar ao seu coração. Você não veio aqui para escutar uma mulher, um homem, para ouvir louvores apenas de um grupo de músicos. Você veio aqui para que de várias maneiras, com a multiforme sabedoria e graça do Senhor, Ele falasse ao seu coração. Então, se abra, porque Ele está dizendo, vinde filhos e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, Ele nos chama, Ele nos manda, porque é um verbo no imperativo, Ele nos manda escutá-lo, porque Ele vai nos ensinar. Diga, Deus me trouxe aqui, Ele pede para eu escutá-lo, Ele vai me ensinar. Muito bem, que todos entendam que é assim que Deus faz. Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, Ele é tão santo, tão justo, tão maravilhoso, tão tremendo, tão puro. Mas também Ele é tão bom e amoroso que Ele se preocupa com tudo que envolve a nossa vida. E Ele sabe que para nós vivermos vitoriosamente, nós precisamos aprender com Ele. Para vivermos uma vida plena, uma vida feliz, uma vida de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, nós todos precisamos aprender com Ele. O nosso Deus, saibam todos, é um Deus presente. Ele está aqui neste lugar, Ele está aqui agora, Ele está na sua vida e Ele é presente na sua vida. Ele nunca está ausente. E por tudo que Ele é, e por Ele desejar que nós desfrutemos de toda a nossa herança, reinando em vida através dEle, porque só é possível reinar em vida através de Jesus Cristo, Ele quer ensinar-nos o seu temor. Veja o que diz Deuteronômio 10:12. Agora, pois, ó Israel, ó povo eleito, ó povo escolhido, que é que o Senhor requer de ti? O que o Senhor quer de você? O que o Senhor quer de mim? Não é que temas o Senhor, teu Deus, andes em todos os seus caminhos. Estudamos isso aqui quinta-feira. Andar nos caminhos do Senhor só é possível se o princípio for o temor. Então, em primeiro lugar, vem o que Ele quer. Que você e eu, que a gente tenha temor, tá? Que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus? Só depois de temer, andes em todos os seus caminhos. Quem anda nos caminhos de Deus, o ama. O ames e o sirvas. E sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, embora o homem não possa entender a totalidade do plano de Deus, não há nada melhor, diz a Bíblia, do que temer a Deus. Talvez alguns achem esta palavra muito estranha, porque isso não é pregado normalmente, isso não é ensinado. As pessoas normalmente, nas igrejas, de uma forma geral, não passam doutrina ao povo de Deus. Como não se tem nem doutrinas básicas sobre a lei e a graça, sobre a predestinação e a eleição, sobre a falsidade do livre-arbítrio, não se tem doutrinas básicas a respeito da soberania total de Deus, não se tem doutrinas básicas a respeito do ministério dos anjos, não se tem doutrinas básicas a respeito da libertação da potestade do diabo. Então, não tem doutrina passada para o povo de Deus. Quanto mais uma doutrina que o único e maior interessado que ela não seja conhecida e nem transmitida é o inimigo, que é a doutrina do temor do Senhor. Então, as pessoas acham isso aqui muito estranho, mas é uma doutrina bíblica, e doutrina é alguma coisa em que a nossa vida deve estar pautada,
porque é um fundamento de vida que Deus estabeleceu para que o plano dele se manifeste perfeitamente, concretamente aqui na terra, para as nossas vidas. Então, essa doutrina bíblica, ela vai de Gênesis a Apocalipse. Nós encontramos o temor do Senhor em todas as páginas da Bíblia, em todos os livros da Bíblia Sagrada. E o homem não entende muito esse plano que envolve, né, o temor. Mas a melhor coisa que a Bíblia diz que nós podemos fazer é temer a Deus. Veja o que diz em Eclesiastes 3,14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Deus não é um Deus doido, que hoje ele decide uma coisa, amanhã ele muda de ideia. Aí depois ele muda de ideia. Deus não é doido. Aí ele tem um plano e depois aquele plano, uma pessoa não fez aquilo que Deus queria, aí ele muda o plano porque aquela pessoa frustrou Deus. Não existe isso. Ninguém frustra Deus. Tudo que acontece está dentro de um desígnio de Deus, dos desígnios, dos planos perfeitos do Senhor. Então, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, Deus tem coisas que é tão grande para nós, foge tanto da nossa capacidade de entendimento humano, racional, lógico. Ainda não temos experiências de vida suficientes para compreender, porque são coisas que estão no plano espiritual, é sobrenatural. Então a gente precisa se abrir para isso, porque às vezes parece que é alguma coisa difícil de compreender, difícil de captar. Mas a palavra de Deus diz que Deus não muda, que tudo que Deus faz dura eternamente, que nada pode se acrescentar, nada pode tirar. Quer dizer, a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus vai prevalecer sobre a vontade de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. E isto faz Deus, para que Deus faz as coisas desta forma? Para que os homens temam diante dele. Então tem certas coisas que nós não conseguimos compreender. Tem certas coisas que permanecem como mistérios para nós. Para quê? Não é para a gente ficar escaramuçando, inventando coisa que não está na Bíblia. É para que a gente tema diante da grandeza de Deus. Para que a gente entenda quem nós somos e quem é Deus. E que há uma diferença muito grande de Deus e nós. Amém? Então, é para que temamos. Então, quando a Bíblia se refere a temor de Deus, não está afirmando que o homem deve ter medo de Deus, que o homem deve ter receio de Deus, ficar com paura de Deus, mas que deve haver um sentimento de reverência, um respeito com sujeição, um respeito com submetimento e veneração ao Senhor. Por que um respeito com sujeição? Eu tenho explicado aqui que nós respeitamos as pessoas. Não respeitamos? É um princípio bíblico, nós respeitamos as pessoas. Eu respeito pessoas, você respeita pessoas, mas nem sempre nós nos submetemos a essas pessoas. Nós respeitamos, mas essas pessoas, elas vêm com outra doutrina, com outro evangelho, com outro Jesus, com outro espírito. Eu respeito, um ser humano tem direito de pensar e fazer o que quiser da sua vida, como eu tenho da minha, mas eu não me sujeito. Então, não é esse tipo de respeito que Deus exige de nós. Deus exige um respeito com submissão, sem questionamento, com sujeição. Este é o temer, este é o temor de Deus. Então, vamos colocar no telão um resumo da definição, né? Temer a Deus é, portanto, reverenciar, respeitar com sujeição e venerar ao Criador. Esse sentimento ele deve ser desenvolvido por nós a tal ponto de se tornar na nossa vida uma atitude, um modo de vida, um modo de uma pessoa que vive temente ao Senhor. E todos aqueles que querem viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida que agrade a Deus, devem temer ao Senhor. Ou seja, deve ter reverência, deve ter respeito reverente, deve ter respeito com submissão, deve obedecer. Deus não é para ser questionado, Deus não é para ser confrontado, colocado no canto da parede, ou faz ou eu rasgo a Bíblia. Não porque não devia ser assim, não porque não deveria ter sido assim. Isto é falta de temor, isto é falta de reverência, isto é falta de veneração. Então,
todas as pessoas que querem agradar a Deus, viver uma vida verdadeiramente irrepreensível, uma vida santa, devem temer ao Senhor. Deus é o autor desse sentimento. Ele mesmo colocou esse sentimento de temor no coração dos seus filhos, para que os seus filhos o temam, para que o respeitem com submissão, para que o respeitem com sujeição, para que o obedeçam, para que o reverenciem, para que o venerem. Ele colocou esse sentimento, e você pode ver isso em Jeremias 32, 39, que diz: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. Quando eu estava grávida do meu terceiro filho, Deus me deu este texto todo, porque eu orava para que eles permanecessem no Senhor, fossem do Senhor e fossem sempre firmes na casa de Deus, inabaláveis, que andassem juntos, que fossem amigos, que fossem companheiros, que entendessem o plano de Deus para a família. E nessa gravidez, orando, abrindo a Bíblia, e o Senhor me deu esta palavra, que é a palavra que Ele dá para a família espiritual, para a família bendita: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Então, amados, o temor está ligado em andar diretamente no mesmo caminho, na mesma direção, com um só coração, com um só sentimento, para que haja o quê? Um temor todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Veja que o temor do Senhor, ele produz bem na nossa vida, e ele produz bem e bênção na vida dos nossos filhos também. Então, são princípios aqui que nós temos que aprender, porque eles trazem benefícios que nós nem imaginamos, amados. E para quem nós nem podemos imaginar que vão ser alcançados por esse benefício. Para você entender de forma bem prática ou mais prática, lembre-se: temer a Deus é virar-se contra o pecado. É deixar nascer dentro do seu coração uma sensibilidade tão grande ao Espírito Santo. E por isso tem que andar no caminho, amar de todo o coração, de toda a força, ter intimidade, ter comunhão com Ele, que essa sensibilidade, ela vai sendo aflorada, e ela fica, sabe, tão forte ao Espírito, é suficiente para nós dizermos não aos apelos da nossa carne, não à voz do maligno. A Bíblia Sagrada também mostra o temor do Senhor como princípio da sabedoria. Muitas pessoas querem ser sábias. E nós encontramos um versículo na Bíblia que diz assim: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Então, vamos pedir sabedoria a Deus. Ok, o que é sabedoria? Sabedoria é eu pegar um conselho de Deus, um princípio bíblico, e eu saber viver aquele conselho no meu dia a dia. Eu aplicar aquele princípio bíblico no meu casamento, nas minhas finanças, na educação dos meus filhos, na realização dos meus sonhos, no meu ministério. Então, isso é sabedoria. Agora, isso não é assim: eu peço sabedoria. Este pedir sabedoria e receber este entendimento, esta instrução para como se vive a Bíblia, como se vive a palavra, tem um princípio: tem que temer a Deus, tem que ter reverência, porque Ele vai ensinar você como viver a palavra. Agora, se você é um desobediente, um irreverente, o que adianta Ele te ensinar como é que vive a palavra, se você confronta Deus, se você questiona aquela palavra, se você diz: isso não vale mais, isso não é para os dias de hoje, isso não vai funcionar no meu casamento. Então, por isso que o sábio diz o quê? O sábio não, onde é que eu estou? Não é isso não, pode voltar lá. É por isso que nós temos que pedir sabedoria, mas sabendo, já sei onde eu estou, que o temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria. Então, com temor no coração, eu peço sabedoria, ela vem à minha vida. Por quê? Porque aí, com temor de Deus, o que Deus me disser, eu vou fazer. O que Deus me mostrar, eu vou me submeter. E é aquela questão bem clássica, que é assim: Senhor, o que eu faço? Que decisão eu tomo? Que escolha eu faço? Aí você perguntou, você quer ser sábio, aí Deus te diz o que você tem que fazer. E muitas vezes você não queria ouvir aquela resposta. E apesar de Deus ter respondido, você não vai fazer aquilo, você vai fazer uma outra coisa. Isto o que é? Ele te quer ensinar a ser sábio, mas você não tem temor a Deus para se submeter à resposta de Deus, ainda que ela não tenha sido aquela que você esperava. Estamos entendendo? Eu estou muito enrolada? Não, amém. Glória a Deus. Então vamos desenrolar aqui. O temor do Senhor é mostrado na Bíblia também como gerador de esperança.
Quem teme ao Senhor tem esperança. Deus faz uma esperança de coisas novas, de coisas melhores, das soluções, dos milagres acontecerem. A Bíblia mostra também o temor do Senhor como o maior tesouro que alguém encontra. Eu creio que você está sendo muito privilegiado por ouvir esta palavra, acompanhar esta série de mensagens de uma doutrina que a igreja não conhece, não aprendeu, não desenvolve, não se submete, não compreende que é o princípio de toda a bênção de Deus, de tudo acontecer na nossa vida. Então, é um grande tesouro. A Bíblia diz também que é fonte de vida. Que coisa tremenda. Quem teme a Deus tem uma fonte de vida, não fonte de morte, fonte de vida. O temor do Senhor também é eterno, ele não pode acabar, ele vai permanecer e vai prevalecer com implicações para a vida eterna. O temor do Senhor é necessário para se servir a Deus, de qualquer forma, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja testemunhando. O que adianta uma pessoa dar um testemunho de alguma coisa que Deus tenha manifestado, que Deus tenha feito em sua vida, mas ao mesmo tempo, quem olha a vida da pessoa, diz assim, mas que confusão, como é que ela dá um testemunho desse? Como é que esse homem deu um testemunho desse? Mas ele, quando se dirige à mulher, ele a trata mal, ele é grosseiro. Então, o que nós estamos entendendo? Nós estamos entendendo que até para servir a Deus com um simples testemunho de algo que Deus tenha feito na nossa vida, o princípio chama-se temor do Senhor. Quanto mais para fazer alguma coisa na obra de Deus, para exercer um ministério na igreja de Jesus Cristo na face da terra, o princípio é o temor do Senhor. É por isso, amados, que Deus abomina a falta de temor. Se os filhos de Deus, os eleitos, os salvos por Jesus, não temem a Deus, eles se igualam aos ímpios, que têm como uma de suas características na vida a falta do temor a Deus. Por isso que Deus não admite que salvos, lavados no seu sangue, novas criaturas, sejam pessoas irreverentes, pessoas inconsequentes, pessoas desobedientes, insubmissas, sem temor de Deus. Por quê? Porque está tendo o quê? Uma atitude, um sentimento igualzinho ao do ímpio. Veja isso no Salmo 36:1. Há no coração do ímpio, então não pode ter isso no seu coração. Você é ímpio? Não, diga, eu sou salvo, sou eleito, sou escolhido, sou predestinado por Deus, sou amado de Deus. Então não pode ter isso aqui no seu coração. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. A voz que ele escuta é erra, peca, apronta, desobedece, faz mal aos outros. Essa é a voz da transgressão. Por quê? Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há. Agora, nós somos salvos, somos novas criaturas. A Bíblia diz, as coisas velhas já, tudo se fez novo. Por isso, não nos é permitido, como novas criaturas que somos, viver sem o temor de Deus. Veja o que a Bíblia diz ainda em Provérbios 1:29-31. Porquanto aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor. Quem aborrece o conhecimento é o tolo, é o nécio, é o ignorante, é o paspalho. Por quê? É aquela pessoa que não é sábia. Porque se ele aborrece o conhecimento, se ele não quer conhecer a vontade de Deus, os princípios de Deus, se ele não quer viver de acordo com o que Deus diz que é bom para ele, que é o certo para ele, que traz a bênção para a vida dele, então ele não quer o conhecimento, logo ele não preferiu o temor do Senhor. É aquele que eu disse, não tem temor de Deus. Quem não quer saber o que Deus diz, quem não quer se submeter ao que Deus diz, não tem temor. Diz o versículo 31. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Quer dizer que há pessoas do povo de Deus que não querem os conselhos do Senhor, que desprezam até a repreensão. Deus está repreendendo, Deus está falando que não é assim, que deve ser, que não é por esse caminho, e a pessoa despreza. O que é despreza? Não estou nem aí, não quero nem saber. O que vai acontecer? Versículo 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Você vê quantas pessoas na obra de Deus se aconselham entre si, todos tolos, todos sem temor de Deus. Um aconselha o outro a fazer o que não está na Bíblia. Por quê? Todo mundo já aborreceu o conhecimento, já desprezou o conselho do Senhor,
E agora, qual é a consequência dessas vidas? Estão comendo do fruto, porque tudo que a gente faz é uma plantação. Se eu planto errado, eu vou ter frutos ruins na minha vida. Então, estão comendo do fruto do seu procedimento. E estão comendo também dos seus próprios conselhos. Estão se fartando dos seus próprios conselhos. Isto aqui é uma grande derrota. Mas, Deus também tem uma palavra para nós. Os tementes, os reverentes. Onde estão os tementes? Onde estão aqueles que respeitam a Deus, se submetem ao que Deus diz? Onde estão? Diga, eu estou aqui. Então, para você, Deus diz no versículo 33, mas o que me der ouvidos, o que vai acontecer com você e comigo? Habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. De novo, todo mundo. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Agora, temor aí no original é medo. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Então, por que o Senhor quer nos revelar e ensinar o seu temor? Nós estamos estudando isso a cada culto, não é? Muitos motivos. Eu já mostrei aqui que o temor é o começo de tudo. O começo da alegria, o começo da prosperidade, o começo da felicidade, o começo da cura, o começo da sabedoria aplicada. É o começo de tudo que é bom, não é? Por isso que nós estamos conhecendo isso, porque Deus tem algo bom. E se você aprender o temor do Senhor, você terá o melhor final de ano, coisas grandes. Amado, hoje nós vamos falar de coisas grandes, grandes, extraordinárias obras de Deus. O temor destrava estas grandes obras de Deus na nossa vida. Então vamos aprender. Ele disse, vinde, escutai-me, porque eu vou ensinar para você o temor do Senhor. Então nós estamos aqui para aprender algo que destrava aquilo que está impedindo as grandes, extraordinárias obras de Deus de se manifestar em nossa vida. Então, muitos são os motivos para o Senhor nos revelar e ensinar o temor. Primeiro deles, nós já estudamos, por causa da santidade de Deus. Deus é santo, então você deve temê-lo. Veja o que diz Apocalipse 15:4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Se alguém é louco o suficiente para não temer a Deus, já sabe, vai comer dos frutos dessa loucura. Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão, adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando você teme a Deus, os atos de justiça se manifestam na sua vida. E todos veem, porque o que Deus faz, quando Ele faz publicamente. É ou não é, Silmara? Nós temos esta experiência. Aprenda, aquilo que você é em secreto com Deus, em oculto com Deus, quando Ele te honra, quando Ele te faz colher esses frutos, Ele faz com que seja público e notório, que todos saibam que aquilo é honra de Deus, que aquilo é galardão em vida, que aquilo é prêmio, que aquilo é benefício do Senhor. Então, quem não temerá? Quem não glorificará? Ele é santo. Então, quando você teme, você se abriu para os grandes atos de justiça se manifestarem. Logo, quem enxergar atos de Deus na sua vida, grandes atos de justiça, vai vir. Ah, eu também quero. E as pessoas estão aí. Como é que eu chamo as pessoas para a igreja? Temendo a Deus. Deixem as pessoas ver que você é reverente. Deixe as pessoas verem que você é submisso, que você é obediente, que você venera o seu Deus. Deixe as pessoas que lhe conhecem verem que você respeita a Deus com sujeição, que você o ama de todo o coração e que isso faz você andar nos caminhos dele. Amado, o que vai acontecer? Atos de justiça vão se manifestar. E as pessoas virão pelo que elas virem de Deus na sua vida. Tem gente aí que quer falar de Deus, quer falar de Deus, quer falar de Deus, quer enfiar a Bíblia goela abaixo de alguém. Não tem nada na vida para mostrar. É oco. Vou lembrar aquela fala linda que eu amo. Amo. Um dia um pregador chamou seus discípulos e disse assim: vão, evangelizem, preguem Jesus. Se preciso, usem palavras. Não é lindo isso? Preguem Jesus. Se preciso, usem palavras. Isso significa que o temente, o reverente, ele tem uma atitude. E essa atitude é que atrai os atos de justiça de Deus. Se manifestam grandes coisas, obras extraordinárias, Diácono Beto.
E às vezes não precisa de palavra alguma. A pessoa diz, eu quero o que você tem. Eu acompanho a sua vida. Eu vi o que aconteceu. Aí você diz, então eu vou lhe apresentar o meu Senhor. Aquele que é o meu dono, aquele que eu me prostro, aquele que eu adoro, aquele que eu amo de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, aquele que é Senhor, aquele que eu me submeto, aquele que quando Ele diz, eu digo, sim Senhor, é do teu jeito e não do meu, eu vou te apresentar Jesus Cristo. É assim que as coisas são. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho, isso aqui é maravilhoso. Muito bem. Um outro motivo pelo qual o Senhor quer nos ensinar o seu temor é por causa da grandiosidade e do poder de Deus. Deuteronômio 10:12 diz, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, ande em todos os seus caminhos, ames e sirvas o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. O que o Senhor está dizendo? Ele é grande o suficiente. Ele é poderoso, então Ele requer de você uma atitude diante dessa grandiosidade de Deus, que começa com temor, começa com demonstração de amor, começa com você andar nos caminhos dEle, não nos seus próprios caminhos, e servir ao Senhor. Então, quando você está diante dessa grandiosidade de Deus, você entende o tamanho do seu Deus, é impossível que você não se torne uma pessoa reverente, uma pessoa temente. Terceiro motivo, nós já estudamos também. Se alguém perdeu, a gente explicou cada um desses tópicos, tá? Numa mensagem específica. Porque Deus, Ele é um Deus perdoador. Salmo 134 diz assim, contigo, porém, está o perdão. Olha que revelação. Para que te temam. Quando você tem a noção exata do que significou esse perdão na nossa vida, na sua e na minha, você passa a dizer, que Deus grande, que Deus bom, que Deus tremendo, que Deus poderoso. O único capaz de pegar todos os nossos pecados, tirar todos eles, levar sobre si e encravar numa cruz. É grande esse Deus. Ele é tão grande que Ele, com o sangue derramado na cruz, pagou a quantia exigida pelo inferno, para que o inferno soltasse a sua vida e a minha de lá. Então o perdão de Deus nos dá esse sentimento. Nós começamos a desenvolver esse sentimento de reverência. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que misericórdia é essa? Então nós passamos a temer a Deus. E é o ponto de hoje. Por que o Senhor quer nos revelar e ensinar o seu temor? Por causa das obras extraordinárias do Senhor. Bom, se eu fosse dar exemplo das obras extraordinárias do Senhor, eu tinha que ler a Bíblia inteira. Como não é possível, eu selecionei alguns textos que eu vou ler, só para você lembrar de ínfimas, pequenas, grandes obras extraordinárias que nós podemos recordar, pelas quais Deus quer que você pense nele com temor no coração. Tá bem? Vamos ver então, Josué 4, 23 e 24. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós. Comece a ver obras extraordinárias, tá? Agora você vai ter aqui uma sequência de obras extraordinárias. Pensa se alguém poderia fazer isso assim, ó. Não é usando um caminhão, um motor que vai lá drenar. Não é nada disso. Nós estamos falando aqui de anos, centenas, séculos para trás. Nós estamos falando de um Senhor que fez secar as águas do Jordão, do rio, diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez também ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Os irmãos estão entendendo? Isso são obras extraordinárias. Versículo 24. Para que todos os povos da terra conheçam. Você sabe o que Deus quer fazer? Obras extraordinárias na sua vida, para que todos os povos da terra, seja a sua família, seja os seus vizinhos, seja os seus colegas da faculdade, seja os seus colegas do trabalho, seja os parentes, seja a família da mulher, a família do marido, seja sei lá quem, amado, seja São Paulo, seja um bairro, seja o mundo espiritual, principados, potestades, para que todos conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais o Senhor,
vosso Deus todos os dias. Então, todas estas obras extraordinárias e grandiosas, elas têm que gerar temor no coração. Não é possível que você fique, sabe, não estou nem aí. Um Deus que abriu um mar para 2,5 milhões de pessoas passarem a seco. E depois que elas passaram, quando o exército inimigo vinha, fechou. E todos sucumbiram. O povo passou liberto. Que depois, para atravessar o Rio Jordão, secou as águas do rio. E eles passaram novamente. Isso tem que gerar reverência no coração. Isso tem que gerar respeito, com sujeição diante deste Deus. Vamos ver também Deuteronômio 11:7. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Quer dizer que aquele povo tinha visto todas as grandes obras que fez o Senhor. Seus olhos já viram grandes obras que fez o Senhor? Lembre-se aí, num minutinho. Lembre-se uma grande obra que fez o Senhor. Lembre-se na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Você consegue lembrar de duas? Lembra daquele momento de enfermidade, aquela doença, aquele diagnóstico que foi alterado, aquela cura que aconteceu mediante uma oração, uma intercessão, o manter firme a confissão. Lembra daquela provisão quando não havia mais nada que chegou na sua porta na última hora? Lembra daquela situação com o seu filho, que você não sabia o que fazer, mas Deus mudou a vida dele, mudou o coração. Lembre-se daquela luta que você travava lá na sua empresa, uma questão trabalhista, que Deus operou extraordinariamente. Lembra quando você não sabia o que fazer, estava parado há muito tempo, parado de estudar, e você resolveu, porque Deus inspirou o seu coração, a voltar aos estudos. E você passou, e a vaga estava lá preparada. Você não era dos melhores, mas Deus te colocou lá, ou numa faculdade, ou num emprego. Amados, quantas obras maravilhosas o Senhor fez, que os seus olhos já viram? Muitas. Diz a palavra no Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus. Olha para o céu e vê se você não vê Deus a ponto de temê-lo. Olha para o céu. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não sei quantos já foram a um planetário. Não é possível você ficar no planetário, né, pastora Vera? E você não tremer ali. Ou assistir algum documentário na Nat Geo, por exemplo. Não sei. Assista alguma coisa que mostre o céu, que mostre o firmamento. Salmo 78. Vamos ler alguns versículos, vou pulando. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-lo seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem. E durante a noite com um clarão de fogo. 2,5 milhões de pessoas andando. Andando num deserto. E tinha um sinal à noite, tinha um sinal de dia. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Por que pecaram? Porque faltava temor. Apesar das grandes obras extraordinárias, alguns não temiam. Você sabe que até hoje essa história se repete? Apesar de muitos cristãos verem grandes obras de Deus, grandes livramentos, grandes milagres, grandes provisões, grandes libertações, grandes transformações, grandes curas, obras extraordinárias, ainda assim, não temem a Deus. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Quer dizer que Deus dava um alimento e eles diziam, não gosto desse sabor. Não é bom, eu quero um outro. Falaram contra Deus. Quer dizer que o povo de Deus é capaz de falar contra Deus? Se não tiver temor no coração.
dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Sabe o que é isso? Dúvida. Deus pode me livrar dessa situação? Será que Deus pode agora abrir uma porta, já que fecharam e travaram? Será que Deus pode me dar causa ganha, se eu estou perdendo? Olha só, próximo. Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Gente que nunca se farta, nunca se satisfaz. Ou fornecer carne para o seu povo? Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Olha que Deus longânimo, que Deus tardio em se irar, que Deus perdoador, que Deus benevolente. Mesmo com o povo ali resmungando, murmurando e reclamando, ele ordenou as alturas, abriu as portas do céu. Continua, vamos ver. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Isso aqui é extraordinário ou não para você? É extraordinário. Caía comida do céu todo dia. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira. Amado, começou a chover carne. Eles queriam carne. Deus deu carne do céu como poeira. Voláteis como a areia dos mares. Aves como a areia dos mares. Muita comida vinha do céu. Fê-los cair no meio do arraial deles. Caía comida no meio de onde eles estavam, ao redor de suas tendas. Receba para você, vai cair provisão do céu. Coisa que você gosta, coisa que você necessita, coisa que os teus filhos querem. O Senhor manda, Ele sabe como fazer isso. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Receba. Que você vai se fartar a valer, porque Deus vai fazer o que você deseja, vai satisfazer desejos do seu coração. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. De como do Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan. E converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Ele está lembrando das pragas do Egito. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação, calamidade, legião de anjos, portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. São obras extraordinárias ou não? São. Quem não temerá? Diz a Bíblia. Tem que temer. Você está diante de um Deus grande, de um Deus todo-poderoso, de um Deus que faz infinitamente mais do que você pode imaginar. Ele já fez. Fez mais em Lucas 24, 4-6. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Agora a gente está aqui diante de um Deus que venceu a morte, que ressuscitou. Nunca isto tinha acontecido. Ele venceu. Ele disse que você vai ressuscitar também, que você não passará pela segunda morte, meu amado. Este é um Deus de obras extraordinárias.
Efésios 2, para você saber o que ele fez na sua vida, 1-5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você quer coisa mais extraordinária do que Deus te tirar da morte eterna e te dar vida eterna? Tirar do inferno e trazer para a vida abundante que ele tem? Tirar você de principados e potestades, libertar você do império das trevas, transportar você para o reino do Filho do seu amor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito, que agora não atua mais na sua vida, glória a Deus, mas atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza, na carne, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Diga, graças a Deus, isso é uma obra extraordinária. Ele me salvou. Ele me deu vida, eu vou viver a vida eterna no céu, não vou para o inferno, não vou perecer. O demônio não me toca mais, não me possui. Efésios 1:13, olha o que ele fez mais na sua vida. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, depois que você ouviu, ele te deu o dom da fé para crer. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ele te selou para a redenção. Você é templo do Espírito Santo. Isso é uma obra extraordinária. Deus escolheu morar dentro da sua vida. Deus escolheu ser um com o seu Espírito. Ele fez você um homem e uma mulher poderosos nesta terra. Ele lhe devolveu a autoridade que o diabo tinha tirado, o poder que tinha sido roubado. O domínio te devolveu. Amado, isso é uma obra extraordinária. Valorize o que Deus fez na sua vida. Diante deste Deus, que é tão grande, tão poderoso, ele tem que ser também temido. Amém. Daniel 6:25-27. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Isto vai acontecer com você. Que os homens tremam e temam perante o Deus de Solange, de Ricardo, de Márcia, de Antônio, de José, de Marcão, de Lourdes, de Estela, de Marta, de Maria, de Célia, de Renato, de Regina. Amado, faça um decreto. Um rei disse isso. Ele se rendeu. Que todos os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais, ele faz maravilhas no céu, ele faz maravilhas na terra. Foi ele quem livrou você do poder dos leões. Já quantas vezes? Ele livra, ele guarda. Ele é grande, ele é poderoso. Olha o que eu coloquei no telão para você guardar para sempre. As obras extraordinárias do Senhor, e nós vimos algumas, tá? Geram temor no nosso coração. Você começa a ver, que Deus grande, que Deus poderoso, que Deus glorioso, que Deus majestoso, que Deus todo poder, toda majestade. As obras extraordinárias do Senhor geram temor no nosso coração. E o temor do Senhor gera obras extraordinárias na nossa vida. Então, diante do que você vê de Deus, diante do que você conhece que Deus já fez na Bíblia e na sua vida, das grandes obras extraordinárias de Deus, tem que ser gerado temor de Deus no seu coração, reverência, respeito, amém? Submissão, obediência. E é esse temor que começa a gerar obras extraordinárias na sua vida. Você percebe que uma coisa é consequência da outra? Eu vejo as obras extraordinárias de Deus e eu temo. E quando eu temo, eu sou reverente,
Eu sou obediente, eu sou submetida, e eu sei diante de que Deus eu estou. Esse temor gera obras extraordinárias na minha vida. Você precisa receber isso hoje. Então nós vamos usar esse exemplo de Daniel para nós aprendermos a temer somente a Deus. Não tema homens. Não se dobre a homens. Não reverencie, venere homens. Honre homens que devem ser honrados. Que a Bíblia diz: honra a quem merece honra. Respeito a quem merece respeito. Agora, essa reverência, esse temor, isto aqui é para nós aprendermos que somente a Deus nós devemos temer. Porque tudo o que aconteceu a Daniel, a honra, a sabedoria dele, o livramento da morte, a justiça de Deus manifestada, o progresso dele, a promoção, a vitória sobre os inimigos, a prosperidade, tudo aconteceu porque Daniel era fiel e temente a Deus. Vamos ver aqui em Daniel 6, 4, 5, 7. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Não do reino de Deus, viu? A respeito do reino daquele rei que estava ali humanamente. Daniel era um assessor desse rei. Trabalhava ali no palácio desse rei, né? E os presidentes, sátrapas, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la. Ai, que não possam achar nada para te acusar também, meu amado, nesta terra. Nem culpa alguma. Como é bom quando ninguém pode achar culpa na nossa vida, amado. No nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, na nossa família, nos nossos parentes, sabe, na academia que a gente frequenta, quando a gente está na rua, dirigindo, no ônibus, no supermercado, quando a gente está falando para alguém de alguma coisa que a gente domine, na igreja, na obra de Deus, que ninguém ache culpa alguma em você, que ninguém ache nada que possa lhe acusar, amém? Porque não acharam na vida de Daniel. E por que não? Ele era igual eu, ele era igual a você. Por que não acharam? Porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Que esta igreja tenha este padrão para testemunhar dos grandes atos de justiça do Senhor, das obras extraordinárias de Deus. Amém? Diz o versículo seguinte: disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Eu já vi esse filme em meus dias também. Pessoas que não acham nada para acusar um filho de Deus, um servo de Deus. E se não acham, fazem o que esses daqui fizeram. Se não procurarmos contra ele, na lei do seu Deus. Então vamos procurar alguma coisa dentro do que ele crê, dentro do que ele prega. Alguma coisa que ele tropece, para que a gente tenha motivo de acusá-lo. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Bom, você sabe essa história, estou apenas recordando, porque eles armaram uma para Daniel. Isso aí, nós sabemos que esse cara tem uns hábitos lá com o Deus dele, ele tem temor ao Deus dele, ele se submete, ele só se dobra ao Deus dele. Então vamos lá falar para o rei, fazer um decreto, um interdito, que durante 30 dias, todo mundo só pode se dobrar ao rei. A mais ninguém, nem nenhum Deus, nem nenhum homem, nem seja lá o que for, não é? Amados, Daniel, ele tinha aprendido um princípio divino, e ele vivia com base nesse princípio: fidelidade a Deus, retidão, santidade. Isso tudo gerado pelo quê? Gerado pelo temor que ele tinha de Deus. E diz lá no versículo 10, 11 em diante: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o que você faria? Eu fiquei pensando, o que eu faria? Quando ele soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus
como costumava fazer. Ou seja, vem a perseguição, vem o levante, vem a mentira, vem a cilada. Você, como Daniel, tem que continuar fazendo tudo como você costuma fazer. Com temor, com fidelidade, com retidão, com santidade. Você está entendendo? Com ações de graça. Não pode mudar nada. Porque hoje o povo de Deus é assim. Chega alguém e fala assim: olha aqui. Esse negócio de não vai não ficar cantando aqui louvor na minha presença. Você, tá bom, então não canto. Que isso? Vou cantar, porque se eu canto, se eu louvo, eu fui criado para isso e eu vou fazer como eu costumo fazer. Não haverá nenhum interdito nesta terra, não haverá sentença nesta terra que mude aquilo que nós fazemos e que agrada a Deus e que traz a manifestação das obras extraordinárias de Deus. Amados, eu cheguei até aqui vendo obras extraordinárias de Deus. Eu conheço o princípio do temor de Deus, da fidelidade a Deus. Não é interdito, não é calúnia, não é mentira. Não é nada de levante do inferno que vai mudar uma vírgula daquilo que eu venho fazendo nesses anos todos. Eu conheço as obras extraordinárias de Deus. E essas obras extraordinárias de Deus me fazem temê-lo. E esse temor produz obras novas na minha vida. E é assim que tem que ser com você também. Não se dobre, não tenha medo de ameaça, não tenha medo de vozes contrárias. Vocês estão entendendo? O nosso temor é a Deus. Esse outro temor que é medo, você não tem que ter. Isso é o contrário de fé. Amém? Então aqueles homens foram juntos. Guarda essa palavra. Aqueles homens foram juntos. E tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel. Estou resumindo, né? Estou pulando. Eles foram juntos olhar. Pegamos. Vamos lá falar para o rei. Ele assinou um decreto. Então o rei soube e ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Aqui é o segredo. O teu Deus, a quem tu continuamente serves. Até o rei sabia que ele não mudava nada. Que ele te livre. Eu sei que entraram aqui pessoas que direto ou indiretamente estão ouvindo esta palavra. Que o teu Deus te livre agora. Você tem uma situação horrível. Você vai para a igreja. Que o teu Deus te livre. Você vai louvar. Que o teu Deus te livre. Você vai continuar semeando uma semente financeira nessa crise, que o teu Deus, a quem você continuamente serve, que ele te livre. Pela manhã, ao romper do dia, eu louvo a Deus porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sempre tem um romper do dia, louvado seja Deus. Pela manhã, eu não sei como foi a noite de Daniel, eu fiquei imaginando como foi a noite dele dentro daquela cova de leões. Mas a verdade é que pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Olha, aqueles que nos lançam às covas de leões, pode ter certeza que eles estão sempre de olho em nós para ver o que Deus está fazendo na nossa vida. Está todo mundo querendo churiçar para saber como é que nós estamos nos portando na cova dos leões e o que está acontecendo ou não acontecendo. Porque o rei correu lá para ver o que estava acontecendo, logo cedo. E diz a palavra, continuando. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Esta é a expectativa de quem nos atira nas covas. Disse o rei a Daniel. Daniel, servo do Deus vivo. Que coisa tremenda, não é? Mas agora ele confronta. O teu Deus, que você serve continuamente, que te livre. Ô Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se-ia um caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Será, Daniel? O meu Deus, essa é a resposta que você terá a partir de hoje. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões
para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, ó figura, que tem poder para achar que pode nos lançar na cova. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, que o rei gostava dele, humanamente falando, né? O rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Eu profetizo hoje, na vida dos tementes, na vida dos fiéis, na vida dos que andam em retidão e santidade, a mesma obra extraordinária que Deus fez na vida de Daniel. Receba em nome de Jesus livramento de todas as covas de leões em que você foi jogado. Receba livramento de todos os leões que estão famintos, esperando para lhe devorar. Nenhuma cova pode prender um temente fiel a Deus. Nenhum leão pode tocar em um temente a Deus. Ninguém que arma ciladas e emboscadas contra a sua vida vai prevalecer. Nenhuma boca perversa, que tanto o Senhor abomina, ficará impune. Ao contrário, a cilada que preparam para você, saiba disso, ela fica ali preparada, armada, só esperando. Enquanto os que se levantam contra você assistem o seu livramento. Eles prepararam uma cilada para você, mas eles vão ver o livramento de Deus na sua vida. E depois de contemplarem a sua vitória, Deus mesmo os conduz para aquilo que eles prepararam para você. São eles que vão para as covas dos leões. Olha o que fez o Senhor com Daniel 6:24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. Aqueles homens que tinham acusado. O da acusação se chama Satanás. Se chama diabo. Ele é o acusador. E ele usa às vezes pessoas na carne. Às vezes até cristãos. Para acusar. Mas Deus não está dormindo. Ordenou o rei. Saiba que há um rei acima desse rei humano, que se chama Rei Jesus na sua vida e na minha vida. E ele ordena, e já deu essa ordem. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham nem chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Aprenda uma coisa, meu amado, minha irmã. Quem não teme a Deus, nunca arma cilada sozinho. Nunca. Sempre reúne outros que também não temem a Deus. Mas ouça, também na hora em que cai na própria armadilha, não cai sozinho. Arrasta mulher, arrasta marido, filhos, companheiros, quem estiver por perto. Os acusadores de Daniel já não existiam. Agora eles foram esmigalhados, até os ossos, pelos leões. Não existiam mais aqui os acusadores. Tinham sido exterminados por Deus. E a minha pergunta a você agora é a seguinte. Nessa hora, depois disso, onde é que estava Daniel? Agora, onde é que estava Daniel? O que aconteceu com aquele filho de Deus temente, reverente, submetido, obediente em tudo? Versículo 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, prosperou no reinado de Ciro, o persa. Ou seja, ele estava ali, reinando em vida. Ele estava ali, sendo honrado por Deus. Ele estava ali, prosperando em todas as áreas, em todos os aspectos. E não só durante um reinado, mas quando aquele rei foi substituído e veio outro, ele continuou sendo honrado por Deus. Essa honra que permanece e que prevalece
e que mostra a prosperidade que vem de Deus para os reis desta terra, para os poderosos desta terra, para todos que estão à sua volta, isto tem um nome, chama-se temor do Senhor. Nós temos algo para ver nas nossas vidas. Amados, para que lutar contra Deus? Para quê? Para que endurecer quando Deus está mostrando alguma coisa? Então, não espere mais. Se Deus diz que você tem que começar a desenvolver o temor do Senhor, observe, ore, preste atenção, exercite, pratique, pense melhor nas suas escolhas, avalie bem as suas decisões à luz da palavra de Deus, pense melhor nas suas atitudes, não lute contra Deus, tema a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz obras extraordinárias. Então, faça como ele diz. Porque o tempo todo tem covas de leões preparadas para os filhos de Deus. Serão livres os tementes. Serão livres os santos, os irrepreensíveis, os fiéis. Você pode se livrar esta noite de leões que estão prontos para lhe devorar. E para devorar a quem mais estiver com você. Porque a gente nunca está sozinho também. Um casal, marido e mulher, uma só carne. Quando preparam leões para devorar um marido, a mulher vai sofrer, vai ser devorada também. E vice-versa. E aí estão os filhos. E aí estão as pessoas que estão à sua volta também. Então, você pode se livrar. Nós vamos orar agora. Para todos nós, o tempo todo, há leões que estão prontos para nos devorar. Então, tão somente, não vamos endurecer o nosso coração, amados. Olha, não vale a pena. Deixe que o temor do Senhor lhe mostre o que o Senhor quer manifestar em sua vida. São obras extraordinárias. Creia, receba e viva em nome de Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor nesta noite. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé. Os nossos ministros de louvor vão nos ajudar aqui, ministrando louvores no final do culto. O Bispo Rai vem orar, dar a bênção final, mas eu quero orar com você agora. Para que ninguém à sua volta ache nenhum motivo de acusar você. Eles não vão achar. Você é santo, irrepreensível, temente, fiel. Ah, bispa, não vão achar mesmo. Eu tenho praticado a palavra, eu tenho orado, eu tenho me submetido. Mas eu queria lhe avisar que, mesmo não achando, vão inventar. Mesmo não encontrando nenhum motivo para acusar, vão fazer o que fizeram com Daniel. Vão armar ciladas. Vão fazer fofoca. Vão caluniar. Vão mentir. Vão inventar. Vão jurar falso. Vão testemunhar falsamente. Mas há um Deus que conhece todas as coisas. A Bíblia diz, os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus. Glória a Deus. E seja lá que cilada for, que cova de leões for, que prepararem para você, deixa eles prepararem. Você sabe que você não vai usar. E ainda que você se senta hoje numa cova de leões, eu posso ver, pela fé, todos eles de boca fechada. Amém. Glória a Deus. Eu Boca creio, travada. Sim, Pai. Deus me mostrou quando eu preparava essa mensagem. E Ele disse, é uma sequência de visões. Lembre a igreja que eu avisei que ia abrir o mar.
que eu colocava um caminho para o meu povo passar em terra seca, mas que à direita e à esquerda haveria muitas ondas altas, que se ficassem olhando, elas causariam medo. Não era para olhar para a direita nem para a esquerda, era para olhar para frente, porque havia um caminho seco, até que passasse essa muralha de ondas gigantes. Depois o Senhor nos mostrou que nós devemos olhar para Jesus e pegar as pedras que Ele nos coloca, a unção que está na nossa vida, e não temer diante dos gigantes, mas lhe dar uma pedrada bem no meio da testa, pela fé, sem medo. Quanto maior o gigante, maior o tombo que ele vai levar. Amém? O Senhor nos mostrou laços preparados para que nós colocássemos os pés e fôssemos laçados. E o Senhor diz que o meu povo veja onde pisa, por onde anda, que os laços estão preparados. Este é o nosso Deus, que não faz nada sem antes revelar aos seus santos profetas. E o Senhor me disse nessa mensagem, Ele disse: veja, e eu vi pessoas desta igreja com leões à sua volta. E os leões estavam numa posição de deitar assim, como sobre as patas, não de lado. E não estavam em pé, estavam assim, com as patas da frente cruzadas. E Deus dizia: tem muitos filhos meus que estão no meio dos leões, mas eu fechei a boca de todos eles. Glória a Deus. E o Senhor manda avisar você nesta noite que você vê os leões também. Você sabe quem são esses leões e como eles se apresentam. Mas o Senhor manda dizer à igreja: eles estão todos como estavam no dia em que Daniel foi lançado na cova. Não vão te fazer dano algum. Não vão. E o Senhor está avisando a igreja que o rei já mandou te chamar da cova, já está tirando você, vai ser glorificado na sua vida. E se alguém lhe preparou essas covas, elas vão ficar lá com os leões. Estas pessoas vão para estas covas, estas situações, mas os leões não ficarão na posição que eu vi, não. Eles vão exterminar todo o mal, tudo que se levantou contra você, já caiu. Pela fé, você tem que enxergar o que Deus me fez enxergar. Leões estão aí para assustar. Até o diabo é citado como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele ruge. Se você ficar prestando atenção no rugido, você vai ficar com medo. Não olhe as ondas, olhe bem o chão onde você pisa, pule os laços que lhes são preparados. Viu os leões? Não tenha medo, eles estão todos quietinhos, famintos sim, mas não vão te devorar. A comida deles não é você. Deus já tem tudo preparado e determinado. Se você quer ver tudo isso, e isto aqui eu posso traduzir em obras extraordinárias. As obras extraordinárias se manifestam quando se teme a Deus.
E quando as obras extraordinárias se manifestam, outros temerão a Deus. São os atos de justiça que se tornam manifestos na vida daquele que teme. Feche seus olhos, faça a sua oração final neste culto, dizendo que você crê, que você veio aqui trazido por Deus, como Ele falou no início. Vinde, filhos, e escutai. Vinde, filhos, e escutai-me. Você veio porque Ele te trouxe. Você escutou porque você é ovelha, tem ouvido de ovelha. Entendeu? Ele diz: eu te ensinarei o temor do Senhor. É porque a vitória é muito grande, amado. Por isso o princípio lhe está sendo revelado. Se vierem com pau, pedra, espada, responda como Davi. Você vem contra mim com pedra, pau, espada, desaforo, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, na força do Espírito Santo, no temor do Senhor, que é o princípio da manifestação dos atos de justiça, das obras extraordinárias de Deus. Receba agora, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, encerramos este culto, Pai, declarando que não importa em que covas o teu povo se encontre. Não importa, Jesus, se alguém está vendo estes leões. Sim, a partir de hoje, a partir de agora, todo medo sai, bate em retirada. Em nome de Jesus. Pode ser que os leões permaneçam aí uma noite, como foi o caso de Daniel. E essa noite eu não sei quanto tempo é. Mas enquanto isto permanecer, eles também permanecerão com as bocas fechadas, cerradas. Creio, Jesus. Jesus, nós ouvimos a tua voz. E os filhos que hoje ouviram o rei chamar: sai. Acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, a quem temes, será que Ele te livrou, Daniel? Que você aprenda a dar a resposta de Daniel: ó rei, o meu Deus fechou a boca dos leões, e eu estou aqui em perfeita vitória. Não sofri dano algum. O meu Deus é o Todo-Poderoso. O rei está dizendo a você: sai agora, sai, pela fé. Veja-se saindo dessa situação. Veja-se pela fé, sendo buscado pelo rei para ser honrado. E para que o rei decrete que todos temam diante do teu Deus. Que todos se curvem, se prostrem diante do teu Deus. Porque Ele livra, Ele salva, Ele age com mão poderosa, Ele faz prodígios, Ele faz maravilhas. Ele é o verdadeiro Deus. Receba em nome de Jesus o teu livramento, receba a tua honra, receba, receba, receba obras extraordinárias manifestadas na tua vida, em nome de Jesus. Diga amém, amém. E amém. Bispo. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, Jesus, te agradecemos pela honra e pelo privilégio de ter nos trazido à tua casa neste dia, ó Deus, para receber, ó Deus, a ministração da tua palavra, ministração da tua graça, Jesus. Essa palavra tremenda, essa palavra, Jesus, que tem sustentado as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por esse local. Obrigado, Jesus, pelas pessoas que o Senhor tem trazido, pelas ovelhas preciosas que o Senhor a nós tem confiado, Jesus. Que nós possamos ser, Jesus, cada vez melhores. Que o nosso coração seja cada vez mais puro,
mais íntegro, Jesus. Ó Deus, e que a tua paz, ó Deus, que os teus grandes benefícios, Jesus, fluam através da palavra que é ministrada nesse altar, Jesus. Ó Deus, nós recebemos com ações de graças a manifestação, Jesus, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dos teus filhos, ó Pai. Nós te louvamos por esse ministério santo, abençoado, Jesus. Te louvamos pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, por toda a família apostólica, Jesus. Oramos por ela, Jesus. Declaramos, ó Deus, que todos verão a grande obra que o Senhor tem preparado, Jesus, que ainda virá à luz. Ó Deus, te louvo pela vida do corpo ministerial da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Te agradeço pela vida da nossa bispa Solange, ó Deus. Pela vida dos meus filhos, pastora Renata, pastor Natan, pastor Fernando. Pelos pastores, presbíteros, diáconos, ministros, Jesus, que o Senhor tem colocado nesse local, para juntos levarmos essa graça bendita, falar aos 4 cantos desse planeta, Jesus, através da internet, Jesus, para levar essa graça abençoada, essa palavra transformadora, edificadora de vidas. Ó Deus, que assim seja. Ó Deus, nós recebemos o restabelecimento das nossas forças físicas, ó Deus, nossas forças mentais, ó Deus, que nós possamos cada vez mais depender de Ti, porque em Ti nós podemos confiar. Nos despedimos, ó Deus, desse domingo, nesse momento, declarando, ó Pai, que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Glória Senhor, a Deus. Glória a Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado. Vamos louvar a Deus. Vamos encerrar louvando a Deus. O Senhor já fechou a boca dos leões e está nos chamando para fora das covas. Louvado seja Deus. Com ações de graças, os tementes têm prazer em louvar ao Senhor. Amém? Quem não glorificará o seu nome? Quem não temerá? Quem diante dessas obras, diante dessa revelação, dessa palavra dessa noite, quem vai ficar de boca fechada? Abre os seus lábios, levante suas mãos aos céus, faça como Daniel, que abria janelas para todo mundo ver que ele tinha prazer no seu Deus. Que todos saibam e vejam que você também tem prazer no seu Deus. Amém? Cante, glorifique, dance, aplauda, faça barulho santo. Olhe o irmão, ame o irmão, convide o irmão para abraçá-lo também. Fala para ele, vamos mostrar a glória de Deus na nossa vida. Não vamos mexer em nada, mudar um tiquinho de nada. Continue fazendo o que o Senhor quer de você. Amém? Vamos lá. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto me encontrar, cercado por egípcios e por faraó, passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre esse mar. E eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do bem. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu
Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e cantando em sua presença. Glória a Deus. Mar já se abriu. Bate em seco. Não se atemorize com as ondas. Elas estão seguras. Pode andar. A terra está seca. Olhe só para frente. Jesus está à frente. Aleluia. Pulo na presença do Rei. Vamos dançar. Por isso eu danço na presença do Rei. Vamos Por isso eu grito na presença do Rei. Sai do lugar. Por isso eu corro na presença do Rei. então eu direi, Abra-se o mar, e eu passarei, pulando e cantando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e cantando em sua presença. aleluia, glória a Deus, boa noite a Amém. todos. Boa semana. Excelente semana para todos, boa noite, internautas. Amém. Boa semana. Até amanhã, segunda-feira. Celebre, festeje. O rei já te chamou para fora da cova. Já abriu o Aleluia. mar. Já tirou Glória teu a pé do Deus. laço. Feliz somos todos nós, amados. Essa semana será extraordinária. Amém. Eu creio, assim Receba será, em obras nome de extraordinárias na sua vida. Aleluia. Tchau. Glória a Deus.